Alô, gravando. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que vocês estão vendo esse filme. Saudações astronômicas, saudações marinheiras. Vamos dar início então à nossa nova aula, nossa nova unidade de ensino 4.0, medida do tempo. Nós já vimos a unidade 1.0, né? Vocês viram com a professora Laís, navegação astronômica, definição, importância e resenha histórica. A unidade 2.0 também foi com a professora Laís, a Terra e seus movimentos, a esfera celeste. E, finalmente, vimos comigo, encerrando na última aula, a unidade 3.0, sistema de coordenadas utilizados em astronomia náutica e navegação astronômica, né? Vemos os sistemas de coordenadas. Não vou mais cansar vocês com aquela figura do globo terrestre, mas lembro que a ideia é que aquele exercício seja feito por vocês, tá certo? Vocês façam aquela esfera local, aquela esfera terrestre, né? Quando seja pedido para vocês, vai valer uma boa pontuação aí para não precisar tantos pontos na prova. Bom, pessoal, vamos voltar a falar agora então de uma questão muito importante na navegação astronômica, o tempo, né? A medida do tempo. E a gente vai conversar um pouco aqui, né, para começar, a medida do tempo. A gente vai ver que, só para chamar a atenção de vocês, né, a gente vai ver que em navegação astronômica são importantes 5 tipos de tempo. Cinco tipos de tempo são muito importantes e a gente vai mostrar a vocês cada um deles, não só o do relógio. O relógio é um dos tipos desses 5 tipos, né? Mas tem outras horas que são muito importantes para a gente resolver os nossos problemas de navegação astronômica, né? Eu já só para antecipar logo, né? Olha, lembra quando a gente falava da página diária do Almanaque Náutico, né? A página diária do Almanaque Náutico, ela tem logo aqui na primeira coluna, né, o tal do TU, que é o tempo universal. Então isso aqui é a hora média de Greenwich. Então hoje a gente vai descobrir que o Almanaque Náutico nos traz as coordenadas astronômicas dos astros em hora média de Greenwich. E nessa parte aqui, na parte dos fenômenos, que a gente vai ver que é nascer e pôr do sol e da lua, início dos crepúsculos, na verdade essa parte aqui a gente vai trabalhar com hora média local. Então, só no Almanaque Náutico já tem 2 tipos de horas distintos, hora média de Greenwich para sistema de coordenadas e hora média local para os fenômenos. Então, para vocês verem a importância de entender cada um desses tipos de tempo, né? E a gente vai conversar com vocês. Então, essa questão do tempo, né? Só para falar um pouquinho rapidamente da história, né? Já os mesopotâmios, né, dividiram, né? Lembra que eu falei vocês lá em nave 1, né? Quando começaram a trabalhar no círculo, enquanto iam dividir aquele círculo ali, né, que foram em 360 graus, né? Por que 360 graus? Que era o número mais próximo daquela quantidade de dias que o Sol, né, que a Terra transitava em torno do Sol durante a sua translação. Na verdade, essa é a ideia que se tem da história dos mesopotâmios, que ocorreu aí entre 3.500 e 500 before Christ, né, antes de Cristo, né? Então, nessa época, então, se dividiu o círculo em 360 graus, nos facilitando muito as nossas marcações verdadeiras, nossos rumos magnéticos da agulha, tudo aquilo, né? E também a hora, né? A hora foi dividida em 60 minutos, e a hora dividida em 60 minutos, cada minuto dividido em 60 segundos, e o dia em 24 horas, tá certo? Então isso, os mesopotâmios, digamos assim, tecnicamente, na história, foram eles que trabalharam com isso aí, né? Dentro desse contexto, né, o que se, digamos assim, em termos de história, eu chamo sempre a atenção, em 1418, a fundação da Escola de Sagres, pelo infante Dom Henrique, veio trazer, né, essa preocupação, digamos assim, trazer toda essa necessidade da história do tempo que a gente ainda vai ver o que é esse tempo, como é que é, o que significa o tempo, né? E o tempo ainda tem, quer dizer, daí depois a gente vai ver que nós vamos ter uma história uns 3 séculos atrás, cerca de 1700, começou em 1707, na verdade, que realmente, efetivamente, tem muito a ver com navegação astronômica, que foi digamos assim, a busca do cronômetro náutico. O que é o cronômetro náutico? O náutico é um relógio muito preciso. Muito preciso por quê? Se a gente olhar para o céu, vai ver que o céu
caminha, né? Caminha no céu, o Sol caminha no céu, não só o Sol, mas todos os astros, eles caminham com uma velocidade muito grande. Se a gente vê 15 graus a cada 15 graus a cada hora, 15 graus a cada hora, né? Como a gente vê a esfera celeste, né? Então, na verdade, é muito importante a gente ter essa noção da hora, né? Na noção da hora, porque o tempo é fundamental para a gente saber a posição de cada astro no céu, que a gente vai precisar, exatamente como eu falei a vocês, com o cronômetro, com o sextante, que são instrumentos fundamentais. Mas, voltando ainda à história, né, fundação da Escola de Sagres, né, e depois vem essa história lá no século XVI, 1700, vou contar rapidinho essa história também, e ela trouxe essa questão da precisão, porque na verdade os italianos e os espanhóis já sabiam, quer dizer, italianos e espanhóis e todos os cientistas sabiam que a questão da longitude era uma coisa muito importante e muito difícil, porque dependia exatamente de se ter uma referência na Terra e um relógio preciso, certo? A latitude era mais fácil, né? A latitude, como a gente vê, né? A latitude, como a gente explicou para vocês, quando se viu a estrela polar lá na direção do polo celeste elevado, né? Na direção do polo terrestre lá na esfera celeste, sempre, como a gente já mostrou a vocês naquela esfera local, bastava ter a altura da estrela polar, que você teria a sua altura, a sua latitude na esfera terrestre. Então, lembra que eu falei a vocês que foi feito navegações desde os Estados Unidos, da Europa até os Estados Unidos, até a América, né, navegação por paralelos usando somente a estrela polar. Então, a latitude não era muito problema. E, falando na Escola de Sagres, em 1418 se desenvolveu, junto com os cientistas que trabalharam lá com o infante Dom Henrique, né, porque a estrela polar, a gente viu, né, que ela era circumpolar não, ela era uma estrela visível somente no hemisfério norte. A partir do hemisfério sul não tinha mais. Então, essa questão passou a ser discutida e descobriu-se que com o Sol também na passagem meridiana seria possível descobrir a latitude. Vocês vão ver isso, uma unidade de ensino junto com a professora Laís. Mas, em suma, a latitude não era muito problemática, porque se tinha essa altura da estrela polar, pelo menos no hemisfério norte. O problema era mais a longitude. E para a longitude era importante ter essa digamos assim, a longitude é de saber onde é que você estaria. Isso acarretou grandes problemas que navegava assim, em termos de longitude apenas com navegação estimada. Não tinha assim, uma referência, não tinha assim, uma posição, não tinha um relógio preciso para te dar uma longitude. Em 1707 aconteceu um grande acidente com uma esquadra britânica nas Ilhas Scilly ali. Então morreram 2.000 britânicos, né? E isso causou um grande, digamos assim, clamor, né? Como eu falei, já a Espanha e a Itália já pesquisavam sobre relógios precisos, mas aí em 1707 aconteceu esse acidente. Em 1714 a Inglaterra criou o Comitê da Longitude. Em 1714 ela comitou o Comitê da Longitude. O que era esse Comitê da Longitude? Era para que um prêmio de 20.000 libras para quem criasse, para quem inventasse um relógio que efetivamente pudesse ser usado na medição da longitude. Como é que era essa medição da longitude? Era simplesmente pela passagem meridiana, ou seja, a hora que o Sol passa no meu meridiano era meio-dia. Quer dizer, se o cidadão sai com um relógio muito preciso aqui de Greenwich, né? Tá aqui, sai muito de Greenwich, daí ele navega, né? Aqui ele sabe que o relógio preciso dele está marcando 12 horas, né? 12 horas, a hora que o Sol passou no meridiano superior dele. Aí está navegando aqui para leste. Se a hora que o Sol passar nesse mesmo relógio às 11 horas, significava que ele tinha navegado 15 graus de latitude para leste, de longitude, desculpe, 15 graus de longitude para leste, certo? Ao contrário, se ele viesse para cá e essa passagem meridiana sobre o seu meridiano superior fosse às 13 horas, nesse relógio que passou às 12 lá no meridiano de Greenwich, né, às 13 horas ele estaria na longitude, 15 graus de longitude oeste. Então, na verdade, era uma coisa muito simples, mas era o que se tinha na época, né, um relógio preciso para se ter a longitude. Então, em 1707 aconteceu o acidente, em 1714
a Grã-Bretanha criou o Comitê da Longitude e ela... Então, 20 mil libras, e aí, na verdade, o primeiro relógio que realmente foi considerado como um relógio, foi um inglês chamado John Harrison, era um relojoeiro que trabalhou, na verdade, isso só aconteceu em 1735. Quer dizer, 21 anos depois. 21 anos depois ele apresentou a primeira versão de um relógio que foi testado por um navio, navegou, chegou até nos parâmetros que eles queriam, na verdade, que o relógio alcançasse precisão de longitude de meio grau do ciclo máximo, ou seja, 30 milhas mais ou menos, certo? 30 milhas. Então esse era o desejo deles, né? Meio grau, 1 grau são 60 milhas, né? 1 grau do ciclo máximo, meio grau, 30 milhas. Então, em 1735 ele apresentou a primeira versão, mas na verdade não foi aceita ainda, ele teve que trabalhar mais tempo, somente em 1762 ele apresentou a quarta versão e aí então estava dentro dos padrões do Comitê da Longitude. Mas dizem que até hoje ele não recebeu o prêmio de 20 mil libras lá, tá certo, pessoal? Então, tem essa questão de fazer um relógio, né? Porque na verdade o relógio começou com o relógio do Sol, lembra? Aí no Ciaga nós temos o relógio do Sol. O que é o relógio do Sol? É uma haste, né? E quando o Sol nasce a leste, vai subindo e vai apontando ali as diversas posições, né? Aquela sombra da haste num plano vai te dar a hora do Sol. Esse foi o primeiro relógio criado pelo, não é o nome do rei aqui, um rei da Judéia, Acás, rei da Judéia, em 740 a.C. Aí depois vieram outros tipos de relógio, ampulheta, relógio de areia dos egípcios, relógio da água chinesa, as clepsidras, que também fica gotejando, né, de uma vasilha para outra, e tem uma madeirinha que vai subindo e marcando a hora. Depois vieram os relógios mecânicos, entre eles esse de John Harrison, que era um relógio mecânico feito com mola, teve também os de pêndulo, que foi inventado por Galileu Galilei, e depois o Christian Huygens criou o primeiro relógio em 1656 de pêndulo, que todos eles buscando uma precisão. Na verdade, esse do John Harrison que foi o que buscou a maior precisão, porque influenciava na longitude, né? Como um segundo de erro na precisão já representa uma diferença na sua posição em longitude, tá certo? Então, a gente tem que, certo? Então, a gente tem que ter essa máxima precisão aí, por isso que se buscou a precisão do cronômetro, e na verdade depois, hoje em dia nós trabalhamos ainda com cronômetro, é exigido até na legislação brasileira, exige que você tenha a bordo sextante e cronômetro para que se possa fazer a navegação astronômica, tá certo, pessoal? Então agora nós temos relógios atômicos, relógios digitais, né? Uma outra questão que se aprontou nessa questão da hora, que é importante também, era a questão mas como eu falei, né, ninguém tinha dúvida aqui para marcar, né, nas coordenadas terrestres, né, as latitudes. Né, as latitudes eram marcadas a partir do Equador. Mas a longitude era um meridiano qualquer que dependia de uma razão política, né? Então, na verdade, o primeiro que marcou essa posição, só para vocês saberem, foi Ptolomeu. Ptolomeu, aquele que disse que a Terra era o centro do universo, né? Ele e Marinho de Tiro, eles acabaram colocando algumas posições de latitude e longitude, e eles escolheram como um meridiano inicial, um meridiano das Ilhas Afortunadas, a extremidade do mundo que era, para Ptolomeu, mais bem reconhecida na época. As ilhas que os navegantes haviam encontrado, além das colunas de Hércules, onde reinava um clima encantador e no qual todos os habitantes viviam felizes. Quer dizer, era um lugar bonito. Entretanto, a posição mal conhecida dessas Ilhas Afortunadas, que eram lá perto da Grécia, lá onde morava Ptolomeu, né, obrigou mais tarde a retornar à discussão do primeiro meridiano terrestre, né? Que hoje nós sabemos que o primeiro meridiano é o meridiano de Greenwich, né? O meridiano de Greenwich é o primeiro meridiano que é considerado, mas teve uma luta grande nisso aí, né? Só em 1883, até lá, né, havia uma discussão. Por quê? Porque era uma questão geopolítica de ter assim, o seu meridiano medindo a Terra. Somente os franceses queriam que fosse Paris, o início
da marcação. Até eles chegaram a colocar o início da marcação das longitudes para as Ilhas Canárias, ali onde foi colocado ali o Tratado de Tordesilhas, mas em 1883, com a reunião da Sociedade Geodésica em Roma, na Itália, né? Eles então foi efetivamente, né, para poder dar essa questão, porque antes disso haviam fusos horários, né, 27 horas diferentes na Europa e 74 na América, né? Então isso era muito confuso por conta dessa até não ter uma referência mundial do meridiano central e aí para marcar as horas, né? E aí nessa conferência de 1883 se dividiu a Terra na circunferência de 360 graus em 24 fusos horários, né? Cada um com 15 graus, porque até o Sol anda no céu, cada 15 graus é uma hora, tá certo? Então isso aí foi feito em 1883 e aí a gente vai falar agora então sobre os diversos tipos de hora. Como eu falei a vocês, nós temos, em navegação astronômica, temos que conhecer 5 tipos de horas diferentes, né? A gente vai ver que são a hora verdadeira em Greenwich, a hora verdadeira local, a hora média em Greenwich, a hora média local e a hora legal. Essas 5 horas são importantes para a gente conhecer e a gente vai... Mas antes eu queria perguntar a vocês, o que é o tempo efetivamente? A gente estudou até há pouco tempo atrás, né, na aula anterior, os ângulos horários locais, ângulo horário de Greenwich, lembra que era a medida de um arco, né, medido desde o meridiano superior do observador até o ciclo horário do arco. Se a gente for analisar bem, né, até pelo relógio do Sol, né, como é que é medido o tempo? O tempo, na verdade, a gente vai ver aqui por esses slides que a gente vai mostrar a vocês, o tempo é um ângulo. O tempo, então, a gente vai mostrar a vocês que o tempo é um ângulo a gente vai chamar de ângulo horário civil, né? Ele começa a contagem dele diferente do ângulo horário local. O ângulo horário local começa a contagem do meridiano superior do observador. O ângulo horário civil é uma contagem em tempo que começa no meridiano inferior do observador. É só imaginar, né? Quando para a gente aqui, ó, no Brasil aqui, ó, no Brasil é meio-dia, é meia-noite aqui, né? Meia-noite, onde é que está o Sol? O Sol está exatamente lá no meu meridiano inferior, no meridiano inferior do observador, tá certo? Quando o Sol está lá no meridiano inferior, aqui é meia-noite, tá certo? Então, e começam os dias nessa hora, 0 hora, quando o Sol anda 15 graus, 1 da manhã, mais 15 graus, 2 da manhã, até ter andado 180 graus para ficar exatamente sobre o Ciaga, aqui passando no meridiano superior do Ciaga. E aí eu chamo a atenção, lembra que eu falei? Os 24 graus da Terra foram divididos também em 360 graus. A gente vai ver que para um tipo do Sol isso é válido, nem todos, né? Mas a gente vai ver que essa relação é tão importante que no nosso almanaque náutico a gente tem uma tabela de conversão de arco em tempo. Eu vou mostrar a vocês e a gente vai usar ela. Aqui, ó, tabela de conversão de arco em tempo. Essa tabela aqui nada mais do que uma regra de 3, entre 24 horas e 360 graus. Mas a gente tem toda ela aqui, quer dizer, dá para fazer uma regra de 3 normal e a gente vai usar ela hoje mesmo nessa aula para fazer aí a conversão de arco em tempo. Tá bom, pessoal? Então, isso aí, falamos já da nossa... Vamos dar o início efetivamente à nossa aula aí, certo? Nossa aula, então, a medida do tempo é sempre da maior importância para a navegação, certo? Então, a navegação, como a gente viu lá na navegação astronômica principalmente, né, a gente tem que calcular o início, a hora do nascer do Sol, tem que calcular a hora dos crepúsculos, que é para poder estar lá com o sextante, com o cronômetro, para poder tirar a hora do nascer do Sol, para poder tirar o azimuth do Sol, para ver o erro da giro, né, para ver a correção da giro, certo? Depois a gente tira a reta da manhã, a passagem meridiana, o cálculo da passagem meridiana do Sol é muito importante. Novamente a reta da tarde e no crepúsculo vespertino a gente também tem que calcular a hora do pôr do Sol, a hora dos inícios dos crepúsculos e a hora do pôr do Sol também é importante para poder tirar o azimuth do Sol para ver o desvio da giro nesse momento. Tá certo, pessoal? Então a gente tem aqui, ó, tempo da importância para a navegação, para a gente citar mais alguns exemplos aí, né? Cálculo da longitude no mar, né? Então, como eu já dei esse exemplo histórico aí, né? 1707, morreram 2.000 britânicos, 1714, o Comitê da Longitude. O cálculo da longitude no mar é fundamental. Hoje em dia não se usa mais, né? A gente usa o cronômetro para ver a hora das observações e tirar as coordenadas astronômicas do almanaque náutico, né? Mas é possível você calcular
somente a longitude. Fazia-se antigamente, no início da navegação astronômica, se calculava a latitude pela estrela polar e a longitude por um outro cálculo específico. Mas atualmente não, a gente calcula as duas ao mesmo tempo, certo? Mas o cálculo da longitude no mar continua sendo fundamental, conhecimento do tempo e navegação de maneira geral. Cálculo da hora estimada de partida, chegada e tempo de travessia, né? Mesmo os navios mercantes, né? Porque eu falo porque marinha de guerra a gente sempre se preocupa muito com essa questão do planejamento da hora, mas a marinha mercante é tão fundamental quanto, porque lá, se você atrasar a saída de um navio, vai ser dinheiro para o seu armador, vai ser emprego que você pode perder, né? Então, a hora estimada de partida, de chegada e o tempo de travessia, né? Estimate time en route, estimate time departure, estimate time arrive, né? Então todas essas horas são fundamentais, né? Então tudo isso tem que estar muito definido lá, né? Que horas, as horas envolvendo a navegação. Cálculo de rendezvous, ponto de encontro. Esse rendezvous era muito famoso, pessoal, né? Na guerra, né? Quando ia se fazer os comboios. Quando se fazia os comboios, havia, na Segunda Guerra, houve muitos comboios, mais de 3 mil comboios ainda, desde a da América Central até a Argentina, né? Vários comboios. Então, para os navios mercantes tinham a hora de se encontrar, o cálculo do rendezvous, para que os navios de guerra fossem fazendo o patrulhamento. O cálculo do rendezvous era muito importante, esse ponto de encontro para o comboio. Cálculo da hora que se receberá o prático. Não tem nada mais desagradável que você, no seu navio, dizer, o prático vai estar à disposição às 8 horas e você está atrasado na sua navegação, ou está adiantado, ou seja, ele não quer mexer na máquina, entendeu? Então, o cálculo da hora para receber o prático, você vai se ajustar na sua máquina, se ajustar na sua navegação, para poder, quando chegar no porto, que é a hora de chegada, né, encerrar a sua missão, entregar um navio com a carga, com o seu pessoal, com o meio ambiente protegido, né, você receba o prático na hora correta. Cálculo da hora em que devem ser avistados os auxílios à navegação, né? Tinha aquela história do farol boiar e farol alagar, lembra? Não sei se eu falei muito isso lá em nave 1, mas é isso. A hora que o farol boia, eu estou navegando, se um farol só tem 20 milhas de alcance, né? Então eu estou navegando a mais de 20 milhas da costa, quando chegar a 20 milhas eu devo estar vendo aquele farol, ele vai boiar. Então, quando eu me afastar, ele vai alagar. Boiar e alagar são esses itens aí relacionados às horas de se ver ou de se perder, de se deixar de ver auxílio à navegação. Cálculo da altura da maré, eu acho que é uma coisa fundamental, né? Fundamental, nós todos sabemos que a distância mais próxima de terra da gente é o fundo, então a gente tem que ter essa distância de maneira coerente para a gente poder navegar com segurança, certo? Cálculo da altura da maré, vocês já aprenderam a fazer isso na avião, também lá no outro curso de meteorologia, se não me engano. Então, é importante saber fazer o cálculo da altura da maré para fazer a navegação, para garantir a segurança da navegação. Obtenção dos elementos de corrente de maré também, para aproveitar o máximo possível, né? Agora a DHN até fez a Baía da Guanabara uma atualização da parte de corrente de maré, é importante que os senhores conheçam isso, né? Então ali, portanto, para quando você chega no porto, quando você sai dele, para aproveitar o máximo possível essas correntes de marés que a gente sabe que atuam em nas baías principalmente, e tem algumas cartas, né, cartas de corrente de maré, essa que eu falei a vocês que a DHN atualizou recentemente da Baía de Guanabara. E finalmente determinar a hora que serão realizadas as observações das linhas de posição, principalmente as linhas de posição astronômica, como eu falei a vocês, o crepúsculo matutino, o crepúsculo vespertino, que são os momentos mais adequados, mais importantes. Então nós temos que saber que hora que o Sol nasce, que hora que o Sol se põe, que hora que nós temos o crepúsculo civil, o crepúsculo náutico, para saber que horas eu vou ter efetivamente os astros no céu para poder tirar a altura na hora do cronômetro correta e poder fazer minha linha de posição astronômica. Tá certo, pessoal? Então, tudo isso aí reflete a importância para a navegação do tempo, certo? A medida do tempo, né? As principais unidades, né? O dia, né? Então a gente vai ver que o dia sempre vai ser quando o Sol passa 2 vezes no mesmo meridiano, né? O Sol é sempre o astro. Podia ser um outro astro qualquer, uma estrela qualquer, um ponto vernal, com um ponto vernal considerado, né? Para fazer o equinócio, né? Então, olha lá, o ano também, certo? A hora, minutos e segundos. Então, nós temos que
para essas unidades, né, de o dia, hora, minutos e segundos, como eu falei a vocês, já desde os mesopotâmios já tinha sido definido mais ou menos essa faixa de tempo, e a gente trabalha, né? E o ano, a gente sabe que tem ano civil, ano solar, ano sideral, a gente vai mostrar um pouco disso aí também, mas muito pouco. O ano não tem uma grande interferência na navegação astronômica, né? É mais essa questão do tempo mais próximo aí, tá certo? Então, o dia, o tempo. E, reforçando mais uma vez, todas essas unidades, a medida do tempo, pessoal, só para relembrar, o tempo é um ângulo. Então, é isso que a gente vai verificar aqui agora. Ó. Tempo verdadeiro. O que é tempo verdadeiro? Tempo verdadeiro tem como referência o sol verdadeiro. O que é sol verdadeiro? É isso que a gente sai aí fora de casa e olha para o céu, está lá, é o sol verdadeiro. Então, o tempo verdadeiro tem como referência esse sol verdadeiro. Tá? Ó, o que é o dia verdadeiro? É o intervalo de tempo entre duas passagens consecutivas do Sol verdadeiro entre o meridiano de um lugar. Como eu falei a vocês, né? Sempre que os meridianos do Sol, né, um astro bem fácil de se identificar, passar duas vezes no mesmo meridiano, conta-se um tempo, conta-se um dia, né? Um dia verdadeiro. E agora, hora verdadeira local. O que é uma hora verdadeira local? Né? Ângulo, já começa com a frase aqui, ângulo. Ó, a hora verdadeira local é um ângulo. Ângulo entre o meridiano inferior do lugar, como eu falei a vocês, onde começa a contagem dos tempos, né? Não começa no meridiano superior, não é igual o ângulo horário local. A HL começa sempre no meridiano superior do observador, de leste para oeste, no sentido da musiquinha, lembra? Aqui no HVL, ó, ângulo entre o meridiano inferior do lugar e o círculo horário do Sol verdadeiro, convertido em tempo, certo? Então aqui vai ser, né? O ângulo horário vai ser também de leste para oeste, na verdade é onde o Sol também caminha, né? Também podemos considerar, e aqui no caso aqui, ó, hora verdadeira local é igual ao H ângulo horário local mais 12 horas, porque o ângulo horário local começa no meridiano superior do observador. E a hora verdadeira local, que é esse ângulo horário civil que eu falei a vocês, ângulo horário civil é tipo um novo ângulo, que começa no meridiano inferior do observador, é o ângulo que diz respeito ao HVL, que é igual à hora verdadeira local, convertido em tempo. A hora verdadeira local, como a gente falou, é um tempo, né? A gente vai falar 180 graus em hora, vai falar 12 horas, certo? Então, HVL é igual a HL mais 12 horas, certo? Então, a hora verdadeira local, que é igual ao ângulo horário civil, corresponde ao ângulo horário local, que é o ângulo desde o meridiano superior do observador até o círculo horário do astro, mais 12 horas. Por quê? Porque a contagem do HVL começa no meridiano inferior do observador. Tá certo, pessoal? Lá está, ó, hora verdadeira local. Então, o que é isso aqui? Um diagrama de tempo. Diagrama de tempo que começa, né, ó, um círculo máximo, né, círculo máximo da esfera terrestre, da esfera celeste, que é o equador celeste. Esse observador que está no polo sul, o centro. Aqui o meridiano superior dele, o zênite, o meridiano inferior tracejado. A musiquinha, certo? Se eu estou olhando para o norte, o leste é direita, o oeste é esquerda, a musiquinha de leste para o oeste. E aqui, né, o Sol, então, o círculo horário do Sol. E aqui, ó, ângulo horário local do Sol. Ângulo horário local do Sol começa no meridiano superior do observador e vai até o círculo horário do astro, certo? E o que é o hora verdadeira local? Hora verdadeira local, que é igual ao ângulo horário civil, que seria um ângulo convertido em tempo. Onde é que está esse negócio do tempo que eu falei a vocês? Está lá naquela tábua, né? Conversão de arco em tempo, ou seja, cada 24 horas corresponde a 360 graus. Basicamente é isso. Então aqui eu teria que o HVL, né, ó, HVL que é igual ao HC, em vez de partir daqui de onde parte o HL, ele parte aqui no meridiano inferior, que é a contagem dos tempos, é aqui de baixo, né, onde o Sol está aqui embaixo, aqui, para esse observador aqui, vai ser meia-noite. Quando o Sol anda mais 15 graus, é 1 da manhã. Mais 15 graus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando o Sol chegar sobre o zênite, vai ser 12 horas. Ele vai ter andado 180 graus, tá certo? Então, essa é a hora verdadeira local, tá certo? Aí está. Hora verdadeira local. Para dar um exemplo agora para vocês, pessoal, vamos fazer aqui um exemplo, pedir até para desenhar aqui um diagrama de tempo. Vou pedir aqui para ver se vocês, digamos assim, trabalham um diagrama de tempo também, né? Vamos lá, olha lá.
Então, a hora verdadeira local é igual ao ângulo horário civil, certo? A gente viu que a hora verdadeira local é um ângulo, né, formado desde o meridiano inferior do observador até o círculo horário do astro, né? E ângulo horário civil é esse mesmo ângulo em tempo. Então é isso, é exatamente o tempo que se tem. E corresponde ao HL mais 12 horas, ou, se a gente quiser falar em graus, HL mais 180 graus, tá certo? Então eu dou um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo, um HL igual a 90 graus. HL para 90 graus, se você fizer uma regra de 3 ou entrar na nossa conversão de arco em tempo, vai ser igual, corresponder a 6 horas, tá certo? 6 horas. Então, já fazendo os exercícios aqui, ó, então considerando o tempo, vamos fazer primeiro com o tempo, ó, é só pegar aquela fórmula lá, HVL é igual a HL mais 12 horas. 6 horas mais 12 horas, então, quando o HL for 90 graus ou 6 horas, a hora verdadeira local será 18 horas, tá certo? E em tempo agora, considerando o ângulo, né, fizemos o tempo aqui em cima, agora considerando o ângulo, aquela outra fórmula, essa fórmula HL mais 180, vamos lá então, HL mais 180 vai ser 90 mais 180, HVL vai ser igual a 270. Então eu chamo vocês aí, vou fazer aqui também junto com vocês, ó, um exemplinho aqui, esse exemplo aí, o exemplo para o HL igual a 90 graus. Vamos desenhar então um observador no Ciaga, ó, desenho um diagrama de tempo para essa posição do Sol, considerando o observador no Ciaga, só para a gente dar esse exemplo aí, tá certo? Eu vou fazer aqui, vocês fazem aí, tá bom? Vou fazer aqui em vermelho, que é para ver se chama atenção. Aqui, então o que é um diagrama de tempo? Primeiro uma circunferência, certo? Uma circunferência que representa a visão do observador fora da esfera celeste, né, olhando ou o polo sul ou o polo norte. No caso aqui a gente tem o observador no Ciaga, então qual é a latitude dele? 23 graus sul, a gente já viu isso nos outros exemplos, então o centro dele é o polo sul, aqui está. Aqui nós temos aqui para cima aqui o meridiano celeste do observador e a parte de baixo aqui o meridiano inferior, né? E a musiquinha, se eu estou olhando para o norte, a leste, a direita vai ser a leste, a leste e a esquerda vai ser o oeste, tá? Então comecei a desenhar aqui o meu diagrama de tempo, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ver aí, aqui, né? Diagrama de tempo. Vamos fazer aqui, eu não sei se vou conseguir mostrar isso para vocês, mas se não for, mostro depois quando chegar aí no Ciaga. Desenhe diagrama de tempo para essa posição do Sol, considerando o observador no Ciaga. Qual é a posição do Sol? A posição do Sol é HL igual a 90 graus. Então é só pegar aqui do meridiano superior do observador, 90 graus, eu vou ter a posição do Sol, certo? Aqui está, certo? Fazendo aqui um ângulo reto aqui praticamente. Então o Sol vai estar aqui. Então essa distância aqui, esse ângulo entre o meridiano superior do observador e o Sol vai ser o AHL. Certo, pessoal? Então, HL, aí está o HL mostrado para vocês no meu diagrama de tempo, né? E agora aqui, ó, então na verdade o que eu quero mostrar não é só o HL, né? Eu quero mostrar o HVL. Como é que eu vou ter esse hora verdadeira local ou ângulo horário civil, né? Ele começa no meridiano inferior do observador e vai até o círculo horário do astro. Então, começando daqui até lá, certo? Aqui está o meu hora verdadeira local, certo? A hora verdadeira local, ó. Então tá comprovado aí que a hora verdadeira local vai ser 18 horas, certo? São as 6 do ângulo horário local mais 12 horas, tá? Ângulo horário, tá? Então corresponde aí, né? Como a gente viu, corresponde a 18 horas. Tá certo? A gente tem esse cálculo aqui, né? 12 horas mais 6, 12 horas. 18 horas, tá certo? O HVL. Tudo bem? Agora, digamos que eu queira saber para essa hora, 18 horas, né? Que horas é lá em Greenwich? Que horas que hora eu teria em Greenwich? Dá para eu fazer aqui, né? Dá para fazer nesse diagrama de tempo. Basta eu colocar, ou seja, saber HVL, hora verdadeira local em Greenwich, né? Essa aqui é a hora verdadeira local no Ciaga. Hora verdadeira local eu tenho que posicionar aqui nesse diagrama de tempo o meridiano de Greenwich. Como é que é o meridiano de Greenwich? A gente sabe que a longitude no Ciaga é 0,43 graus oeste. Então eu ploto aqui o meu meridiano de Greenwich aqui, certo? Ó, meridiano de Greenwich, 43 graus daqui, certo? Aqui está a longitude e
traço o meridiano inferior de Greenwich, né? Para poder, daí a partir dele, eu traçar o meu HVL de Greenwich, certo? Ó, vai vir daqui até aqui, certo? Aqui está HVL de Greenwich, certo? HVL de Greenwich, olha só como é que ficou aqui o meu desenho. HVL de Greenwich, ó. Ele tem um tempo maior, certo? O Sol passa primeiro lá em Greenwich e depois passa aqui, né? Então, olha só. Quanto é que equivale a 43 graus oeste? Se eu olhar aqui na minha tabela, 43 graus oeste, em tempo, corresponde a 2 horas e 52 minutos. 2 horas, longitude de Greenwich é 2 horas e 52 minutos. Então, quer dizer, olha só, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que somar nessas 2 horas, nessas 18 horas, já que o meridiano de Greenwich, né, o meridiano inferior de Greenwich começa lá antes do meridiano inferior do observador do Siaga, né? 43 graus antes. Então eu tenho que, a hora em Greenwich será 2 horas e 52 maior do que a hora do Siaga. Então é isso que nós temos aqui, ó, certo? Quando a HVL no Siaga for 18 horas, a hora verdadeira em Greenwich, que seria a HVL em Greenwich, seria 20 horas e 52 minutos. A gente já vai ver agora a HVG, a hora verdadeira em Greenwich, certo? Então aqui nós temos que a HVL no Siaga foi 18 horas, a gente fez o diagrama de tempo para essa posição do Sol, e a gente tem que a HVG 20 horas e 52 minutos. Tá bom, pessoal? A hora verdadeira em Greenwich, então, nada mais é que o ângulo horário civil do Sol verdadeiro em Greenwich. Certo, pessoal? Então, nós temos aí que é o HG do Sol verdadeiro mais 12 horas. Tá certo? A gente já falou, né? O ângulo horário de Greenwich do Sol, que seria, né? Então, novamente aqui, certo? Se eu tenho um observador em Greenwich, né? Polo Sul, musiquinha, leste para oeste, aqui o Equador Celeste, né? A hora verdadeira em Greenwich vai ser o AHG, ângulo horário de Greenwich, mais 12 horas ou mais 180 graus. Vamos fazer novamente um outro exercíciozinho agora, em vez de ser HVL, é HVG. Então tá lá, ó, certo? Nós temos aqui que o HVG vai ser o ângulo horário civil, o AHG mais 12 ou o AHG mais 180. O exemplo que eu tenho agora é para 180 graus, para 270 graus, né? Então, considerando o tempo, né? Em 270 graus o tempo são 18 horas, né? Só fazer a regra de 3, 360 igual a 24 horas, 270 corresponde a 18. Então tá lá, HVG igual a HG mais 12 horas, vai ser 18 mais 12, 30 horas, né? É como aquela história de rumo 365. Subtrai 360 que você vai ter o teu rumo, certo? Aqui mesmo tempo, subtrai 24 horas, vou ter a minha hora verdadeira, 6 horas então. Então, para esse AHG vão ser 6 horas, ou considerando o ângulo, né? Eu vou ter 270 mais 180, 450 graus, menos 360, 90 graus. E vamos fazer, como no exemplo passado, ó, desenho de diagrama de tempo para essa posição do Sol. O Sol agora aos 270, pessoal. Tá? Vou fazer aqui novamente, né? Um desenho aqui, certo? Desenho aqui, Polo Sul no centro, meridiano superior do observador, o zênite, meridiano inferior do observador, lembrando que o observador está na latitude 23 graus sul e longitude 000, ou seja, ele está no meridiano de Greenwich, né? Ela está na latitude 3 graus sul do Siaga, mas a longitude é 000, né? Então aqui, então o Z onde ele está já é o meridiano de Greenwich, certo? Aqui a musiquinha leste para oeste vai ser da direita para a esquerda, igual ao anterior, tá certo? Então aqui, ó, se eu posicionar aqui agora o meridiano de Greenwich, né? Olha só agora qual é o HG. O HG é 270. Então, partindo do meridiano superior de Greenwich, que é o meridiano do Zulu, onde é que vai estar o meu Sol? Vai estar lá, né? 270. Vai estar lá do outro lado do Sol, certo? Aqui está o meu HG, ângulo horário de Greenwich, certo? Aí está, né? Para quem não conseguiu ver, o ângulo horário de Greenwich vai estar do outro lado agora, certo? O ângulo horário de Greenwich vai estar lá, tá certo? Então, qual que é agora minha hora verdadeira em Greenwich? Ela parte do meridiano inferior de Greenwich e vai até o astro. Então, aqui está o minha HVG. HVG, hora verdadeira em Greenwich, né? Mostrando para vocês aí, certo? Ó, tem o HG, que é
270 graus, e o HVG, que vai ser 90 graus ou 6 horas, tá certo, pessoal? Tá bom? Agora, só para a gente fazer aquele exemplo que a gente fez na aula passada, né? Então, se para essa posição do Sol a gente tem, né? Vai ser 18 horas, né? Olha aqui, ó, vai ser 18 horas para um observador em Greenwich, né? HG 18 horas. Quanto seria para um observador no Ciaga? No Ciaga, como a gente já sabe, a longitude é 0,43 graus oeste. Então, se eu plotar aqui nesse meridiano de tempo, um observador no Ciaga, 43 graus para o oeste, o zênite do Ciaga aqui, né? Aqui está o zênite do Ciaga e o meridiano inferior do observador. Então, o HG, o HL seria, né? O HL não. HVL, hora verdadeira local do observador no Ciaga, né? Seria então, ó, seria esse tempo, né? Esse tempo que seria a hora verdadeira em Greenwich, 90 graus ou 6 horas, seria em vez de 6 horas, menos o tempo, né? Menos o tempo aí do meridiano de Greenwich, as 2 horas e 52 minutos, né? Lembra que a gente viu que o tempo aqui, a longitude, corresponde a 2 horas e 52 minutos. Então, o tempo para o observador no Ciaga corresponderia aqui, ó, quando em Greenwich for 6 da manhã, no Ciaga ainda será 3 horas e 8 minutos, por conta da sua diferença de longitude. Tá certo, pessoal? Então isso é importante entender, certo? Hora verdadeira local, hora verdadeira em Greenwich, né? Diz respeito a esse sol que a gente vê aí no céu, tá certo? Tá bom? Então esses são, e como eu mostrei a vocês, horas são ângulos, né? Tá bom? Agora vamos conversar um pouco sobre esses inconvenientes na medida do tempo do sol verdadeiro. Inconveniente do tempo do sol verdadeiro. A gente vai ver que não dá para usar esse sol. A gente vai ter que inventar um novo sol, vai ter que criar um novo sol. Olha só, por conta disso aqui, ó, necessidade de acerto de relógio em pequenos deslocamentos, pequenas mudanças de longitudes. Meio-dia em Cabo Frio, 42 oeste, e Rio, 43 oeste. Né? Então aqui, ó, eu fiz já um diagrama de tempo aqui para mostrar isso para vocês. Olha só, digamos que eu tivesse aí, né, um diagrama de tempo, né, mostrando aqui a posição do zênite, o observador em Cabo Frio, e agora eu vou colocar aqui em Cabo Frio, então, o Sol, aqui, ó, o Sol sobre Cabo Frio, certo? Sol sobre Cabo Frio, então seria meio-dia lá para o observador em Cabo Frio. Mas no Rio de Janeiro, no Ciaga, a diferença é de 1 grau. Quanto equivale aqui na minha tabela? 1 grau de arco em tempo. 1 grau de arco em tempo corresponde a 4 minutos. 1 grau de arco para conversão em tempo corresponde a 4 minutos de tempo. Então, se eu colocar aqui a posição no Rio de Janeiro, aumentando um pouco aqui, ó, posição no Rio de Janeiro, considerando que isso aqui é 1 grau, aqui, ó. Então, quando eu tiver em Cabo Frio, 12 horas 00 minutos, o Sol só vai chegar lá em Cabo Frio, que ele vai andar de leste para oeste, daqui a 4 minutos. Então, no Rio, no RJ, no Ciaga, ainda será 11 horas e 56 minutos. É isso que eu estou querendo mostrar a vocês. Tá aqui, pessoal. Tá? Olha lá. Tá? Então, ó, quando eu tiver em Cabo Frio 12 horas, no Ciaga será 11h56. Tá certo? Olha lá. De acordo com o diagrama do tempo do Sol verdadeiro, teremos, se em Cabo Frio for 12 horas, no Rio de Janeiro vai ser a hora verdadeira local, 11h56. Agora, ao contrário, digamos que quando o Sol estiver sobre o Rio de Janeiro, sobre o Ciaga, estiver passando aqui 12 horas, né? Onde vai estar? Que hora será lá em Cabo Frio? Cabo Frio já passou 4 minutos atrás, né? Aqui estará Cabo Frio, né? Aqui será 1 grau, né? 1 grau. Então, quando no Rio de Janeiro for 12 horas 00 minutos, em Cabo Frio, nós teremos HVL, hora verdadeira local, medida a partir do meridiano inferior do observador, 12 horas e 4 minutos, o Sol já terá passado aí, tá certo? Aí está, né? Então não sei se dá para vocês verem aí, não consegui fazer melhor do que isso não, tá? Então, aí está, nós temos aqui, tá? Então, se em Cabo Frio HVL for 12 horas, então no Rio de Janeiro
HVL é 11,56. E se no Rio de Janeiro só estiver passando no meridiano do Ciaga, lá no Cabo Frio já vai ser a hora verdadeira 12 minutos e 4, porque Sol é ângulo, certo? Sol é ângulo, então não há dúvida que o Sol vai andando a cada segundo, vai andando e vai fazendo esse movimento do tempo, tá certo, pessoal? Então, esse inconveniente do Sol é muito complicado, tá certo? Tem um segundo e nós vamos ter que corrigir isso aí, a gente vai ver que vai corrigir de uma certa forma. Um segundo inconveniente, esse é o primeiro então inconveniente, o segundo é o tal do Kepler, a segunda lei de Kepler, a variação da velocidade do Sol no céu ao longo do seu movimento aparente, segundo a lei de Kepler. Lá na página 627 do Huygens, está bem explicadinho lá. Eu vou tentar botar aqui para vocês, né, que ó, o Sol, a Terra faz a translação em torno do Sol num desenho elíptico, né, certo? Um desenho elíptico onde ele tem uma parte que é mais perto do Sol, o Sol fica no centro dessa elipse, né, num dos eixos da elipse, num dos focos da elipse. O Sol, a Terra uma hora está no periélio, outra hora está no afélio. E a segunda lei de Kepler diz que o movimento da Terra, nesse sentido, né, ela percorre áreas iguais em distâncias iguais, certo? Áreas iguais em tempos iguais, desculpe. Áreas iguais em tempos iguais significa que então, que ó, aqui eu fiz o desenho do Sol, o periélio e o ponto B. Sol periélio ponto B é igual o Sol periélio ponto A. Como eu falei, isso aí está lá na página 627 do Huygens, né? Então, nós vamos ter um movimento do Sol aqui, ele navegando aqui, né, ele transitando aqui entre o periélio e o ponto B, numa distância maior do que a distância entre C e A. Então, ele vai ter que andar com uma velocidade maior. Esse é o segundo grande problema do inconveniente do Sol verdadeiro. Ele não tem dias iguais, os dias deles não são iguais, porque ele realmente é o Sol verdadeiro, e ele então, por conta da segunda lei de Kepler, a gente vai ver que essa velocidade de rotação perto do periélio é máxima e perto do afélio é mínima, e com isso vai fazer com que os dias não tenham exatamente 24 horas, tem mais de 24 horas, menos de 24 horas, e alguns dias tenham 24 horas, tá certo? Então, o Sol verdadeiro nem sempre tem 24 horas. Às vezes tem 24 horas, às vezes tem mais, às vezes tem menos. A gente vai ver até como descobrir isso. Então, esse é o segundo inconveniente, e a gente vai logo no slide seguinte já vai resolver esse problema aqui, certo? A gente vai resolver essa questão da segunda lei de Kepler. Então, isso é em função do Kepler, ó. Dia verdadeiro não é constante, varia ao longo do ano. Então temos dois problemas. O problema aqui, a necessidade de acerto de relógio ao longo de pequenos, a gente só vai resolver só na aula que vem. Esse aqui a gente não vai resolver agora, por conta disso aqui, ó. Criação de um novo Sol, um Sol médio. O tempo médio é um Sol diferente desse que está aí, um Sol que a gente não vê, um Sol imaginário. Olha lá, o que é o Sol médio? O Sol médio é um astro imaginário que percorre o astro celeste com velocidade igual à velocidade média do Sol verdadeiro. E sempre percorre em torno do Sol, em vez de o Sol verdadeiro dar diferenças de tempo, né? Mais de 24 horas, menos de 24 horas, 24 horas, o Sol médio não. Além dele não percorrer a eclíptica, ele percorre o equador celeste, está sempre no equinócio, ou seja, em qualquer lugar da Terra para o Sol médio, né? Sempre vai ser um equinócio, sempre a duração dos dias e das noites serão de mesma duração, 12 horas, e ele vai estar sempre com declinação zero, tá certo? Então por isso que nós vamos ter hora média de Greenwich, hora média local, daí vem o médio, né? A hora verdadeira é do Sol verdadeiro, a hora média é do Sol médio, tá, pessoal? No seu movimento aparente para o oeste, sempre de leste para oeste, executa uma volta completa na Terra em exatas 24 horas. Os dias médios são iguais, diferentes dos dias verdadeiros, que não são iguais, tá certo? Por conta da segunda lei de Kepler, né? Tá bom, pessoal? Quer dizer, que ele concluiu que os dias verdadeiros não são iguais. O dia médio é o intervalo de tempo percorrido entre duas passagens consecutivas do Sol médio pelo meridiano de um lugar, que eu já tinha definição semelhante ao dia verdadeiro, né? Um dia médio corresponde a 24 horas médias, né? Uma hora média é 60 minutos, a velocidade do Sol médio, então, como a gente falou, 15 graus de longitude por hora, certo? Cada 15 graus de longitude, o Sol no céu, e somente o Sol médio, corresponde a exatamente uma hora. O Sol verdadeiro nem tanto, né? Vamos lá. Então tá aqui, ó, cada 15 graus o Sol vai dar uma voltinha aí de 15 graus por hora, é a velocidade do Sol médio no céu, percorrendo sempre no equador celeste, certo? Sempre no equinócio.
A hora média local, então, é o quê? É o ângulo entre o meridiano inferior do lugar e o círculo horário do Sol médio. Medido de oeste, sempre de leste para leste, sentido da musiquinha, de 0 a 24 horas ou de 0 a 360 graus, para tempo ou para hora, a mesma coisa, aquele ângulo horário civil, né? E a hora média local, em vez de ser a hora verdadeira local, vai ser a hora média local, é o ângulo horário civil do Sol médio, para o meridiano local, aquele ângulo medido a partir do meridiano inferior do observador. E a hora média local, semelhante à hora verdadeira local, vai ser o HL, né, do Sol médio mais 12 horas. Aqui seria para o HVL é o Sol verdadeiro, para o HML é o Sol médio, certo? Vai estar, certo? Um diagrama de tempo, né, um grande círculo aqui, né, o Equador celeste, um observador no Polo Sul, centro ao Polo Sul, aqui o meridiano celeste do observador, tracejado aqui o meridiano inferior local, o meridiano inferior do observador. Aqui nós temos o astro, então a partir do meridiano superior do observador até o Sol, nós temos o ângulo horário local. Ângulo horário local. Partindo do meridiano, já que aqui é o Sol médio agora, né? Ângulo horário local do Sol médio, não o Sol verdadeiro. E a partir daqui do meridiano inferior do observador, como é a contagem da hora média, né? Igual a contagem da hora verdadeira, ele vem até o meridiano superior e vai até o círculo horário do Sol. Então, por isso que a hora média local vai ser o HL mais 12 horas ou mais 180 graus. Corresponde ao ângulo horário civil, semelhante ao ângulo hora verdadeira local, tá, pessoal? E a hora média em Greenwich nada mais é que a hora média, ou seja, o Sol médio para o observador em Greenwich. É a hora média tendo como referência o meridiano de Greenwich, né? Aí a hora média de Greenwich vai ser o HG do Sol médio mais 12 horas. Em vez do ângulo horário local, vai ser, certo? E aqui, HMG, tempo universal, que é aquele que eu mostrei a vocês lá na página diária do Almanaque Náutico. O tempo universal corresponde a gente precisa entender bem o que é isso, porque é essa hora e vai ser que a gente vai acessar as coordenadas astronômicas dos astros para a gente chegar na nossa linha de posição astronômica, né? Então aqui a hora média de Greenwich, está aqui, certo? Novamente, um diagrama de tempo, Polo Sul, meridiano superior em Greenwich, aqui o zênite estaria em Greenwich, meridiano inferior local de Greenwich, seria a linha de mudança de data aqui, né? Leste para oeste, a musiquinha, certo? O astro está aqui, o Sol médio, né? Qual seria então aqui o ângulo horário de Greenwich do Sol médio, e aqui a hora média de Greenwich, que corresponde ao ângulo horário civil do Sol médio, que é o ângulo horário de Greenwich, mais 12 horas ou mais 180 graus. Tá bom, pessoal? Então é isso que a gente tinha que ver hoje aí, agora só vou... Vimos então 4 tempos, né? Vimos 4 tempos, né? Falta o quinto que a gente vai ver na próxima aula. Logo no início da próxima aula a gente vai ver a hora do relógio, né? A gente viu a hora verdadeira local, hora verdadeira em Greenwich, hora média local e hora média em Greenwich, né? Olha lá. Próximo vídeo em MP4, a seguir, então, vou fazer um filmezinho para explicar a vocês, né, essa relação entre HML, HNG e longitude. A gente vai ver que a relação é muito próxima de HL, HG e longitude, que a gente, né, lembra, tinha que fazer um diagrama de tempo para poder ver a relação entre HG, HL e longitude. Eu vou ensinar a vocês a régua do tempo, que é um artifício, um macete, né, não é uma coisa que vocês têm que saber, mas ajuda bastante, substituto do diagrama de tempo para verificar a relação entre HML, HNG e longitude. Eu pretendo fazer nesse vídeo em MP4 para vocês daqui a pouco, tá? Assim que acabar a aula aqui. E vamos fazer esses 3 exemplos aqui, 3 exercícios sobre o tempo. Se a hora média de Greenwich for 18 horas 45 e 2 segundos e a longitude for 030 graus 38 minutos oeste, quanto será o HML? Né? Então, utilizando já o diagrama de tempo, a gente vai fazer esse exercício aqui, certo? O segundo, se a hora média local for 5 horas 26 e 48 segundos, a longitude for 15 e 12 leste, quanto será o HMG? E se a HNG for 12,56 segundos e a HML for 13,52, quanto será a longitude? Tá? Então, esses 3 exercícios e como se faz a regra do tempo será mostrado no próximo exercício, no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Então, espero vocês daqui a pouco. Sei que essa aula foi um pouco enrolada, a aula de tempo é complexa, mas espero na próxima aula fazer mais uma revisão, depois de fazer esse exercício aí, tá bom? Vamos tentar fazer o exercício que é importante entender. Então, até já, pessoal.